E aí, galera, beleza? Professor Vitor Maurício, Geografia, dando continuidade às aulas de Geografia Urbana. Agora a gente vai falar, nessa parte 3, dos problemas associados à habitação, que é outro tema dentro da urbanização, né? Eu falei para vocês que o tema da urbanização é clássico, mas dentro da urbanização a questão da habitação é muito cobrada em prova. A galera aqui do Rio de Janeiro, na UERJ, todo ano se depara com alguma questão relacionada à habitação, relacionada à favelização, relacionada ao processo de segregação socioespacial. É o termo que a gente usa muito na geografia, beleza? Então, olha só. Você precisa entender que numa cidade capitalista, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, ou como qualquer outra metrópole do Brasil, numa cidade capitalista, o solo urbano ele tem valor. Ele tem valor de uso e valor de troca. Tá? O que significa isso? Em termos muito gerais, galera, porque valor de uso e valor de troca é um conceito grande pra caramba que eu não preciso falar aqui pra vocês, não interessa. O que importa é que, no meio urbano, se eu tenho um espaço, eu posso ter lucratividade em cima desse espaço. Se eu tiver uma sala no centro da cidade, eu posso alugar, de repente, para uma pessoa fazer um escritório de advocacia, eu posso alugar para alguém morar, dependendo do prédio, se ele é misto, se pode ter negócios e habitação ou não, né? Então, eu posso tirar renda em cima desse pedaço de espaço urbano que eu tenho. Isso é fundamental. E é fundamental também que você entenda que existe todo um setor que se aproveita disso, que é o setor imobiliário, né? Então, se há, agora você precisa concordar comigo, preste atenção, desliga o WhatsApp, você precisa concordar comigo. Se há uma grande procura por solo urbano nas metrópoles brasileiras, olha para a sua cidade. Não precisa nem que você viva numa metrópole, mas olha para a sua cidade. Olhou? Beleza. Tem favela? Tem áreas mais pobres? Tem tudo isso, não tem? Pois é. O setor imobiliário, ele lucra em cima disso. Então, quando eu digo que tem valor de uso e valor de troca, eu digo que tem todo um setor que busca lucrar em cima desses espaços. E isso é muito geográfico, porque a localização para a gente faz muito sentido, né? Então, o que você precisa entender é, se tem muita gente procurando por esses espaços, então você olha para as metrópoles brasileiras, são todas lotadas de pessoas, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro, não é só no Rio, mas região metropolitana, que engloba Caxias, São Gonçalo, Niterói, Belford Roxo, Nova Iguaçu, tudo. São Paulo, né? Engloba todo o ABC Paulista, enfim, né? Recife, engloba Jaboatão, enfim. Quando a gente está falando de regiões metropolitanas, a gente está falando de um grande contingente populacional que precisa de um espaço urbano, precisa de um lugar para morar. Concorda comigo ou não? Se elas precisam de um espaço para morar, se a demanda por solo urbano é muito grande, o que tende a acontecer com o valor do solo urbano? Subir ou diminuir? Obrigado, subir. Quanto mais procura, isso é a lei básica da economia, quanto mais procura há por uma determinada coisa, quanto mais demanda há por solo urbano, maiores vão ser os preços. Só que não tem muita gente querendo morar no meio urbano? Sim. Essas pessoas têm condições de pagar por esses espaços que são valorizados? Não. A maior parte das pessoas vive de aluguel, mora de aluguel, paga para morar nesses lugares. Ninguém praticamente tem condição de comprar imóvel. Vocês ficam vendo aí na televisão o sonho da casa própria. O sonho da casa... Eu já desisti de ter minha casa própria. Porque onde eu quero morar, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu moro na Zona Sul, não dá para comprar um imóvel com o dinheiro que eu tenho, com a renda que eu tenho. Então eu já abdiquei disso, eu vou morar de aluguel pro resto da minha vida. E não importa, como eu não quero ter filhos, como eu não quero deixar nada para ninguém, eu vou acabar vivendo de aluguel pro resto da minha vida. Eu divido com a minha esposa, não fica tão caro, fica tranquilo, nós dois trabalhamos. Mas
o principal é que a maior parte das pessoas não tem como pagar por isso. A maior parte das pessoas não é como eu. A maior parte das pessoas, elas têm uma renda muito baixa. E aí que começa a lógica do processo de favelização, do processo de periferização, de exclusão cada vez maior das populações pobres para as áreas cada vez mais longe do centro da cidade, né? Ou de favelas que são próximas do centro, mas que até nessas favelas o preço é mais caro do que em favelas que estão longe do centro da cidade. Então, quando a gente fala de segregação socioespacial, quando a gente vai falando de habitação numa cidade capitalista, a gente tem necessariamente que pensar na renda das pessoas. Quantas pessoas ganham? Elas têm possibilidade de pagar por um aluguel? Elas têm possibilidade de morar próximo do local de trabalho? Não. A maior parte das pessoas não tem. Né? Isso, inclusive, é até uma discussão. Caim prova muitas vezes um dos argumentos para a favelização, né? Morar próximo do local de trabalho. Isso mudou. Se a gente pega o Rio de Janeiro e a gente olha para um para um migrante que está saindo de outra região, não é a regra hoje em dia, tá? Mas o migrante que está saindo de outra região e vindo para o Rio de Janeiro tentar a vida. Nos anos 60 era uma coisa. Agora, hoje, em 2019, você acha que ele tem possibilidade de escolher morar numa favela no centro da cidade? Que é maravilhoso, porque está próximo de todos os serviços? Não, ele não tem. Ele vai morar numa favela muito longe, na Zona Oeste. E muitas vezes vai demorar 3 horas para chegar no trabalho. Isso acontece em São Paulo, isso acontece em todas as grandes metrópoles do Brasil. Beleza, galera? Mas tudo isso acontece por conta dessa questão do valor de uso e valor de troca, né, do espaço urbano. O setor imobiliário quer lucrar sobre o espaço urbano. Beleza, isso não tem problema para mim. Não tem problema. O problema é que a gente vê um contingente populacional muito grande morando nessas cidades, né, cada vez mais longe. Então, eu vi uma vez, por exemplo, uma coisa legal. Um projeto em Nova York, caiu na prova da UERJ, eu acho. Um projeto em Nova York que estava revitalizando o Brooklyn, né, que era uma área claramente negra até os anos 80, passou por um processo de gentrificação, que eu vou falar já já. E aí o prefeito criou um esquema de construir prédios que tivessem no mesmo prédio 3 quartos, 2 quartos e 1 quarto. O que você está fazendo com isso? Pensa, você está conseguindo inserir pessoas que só conseguem pagar por 1 quarto próximo do centro da cidade. Isso é uma política habitacional decente. Construir conjuntos habitacionais longe do centro da cidade não funciona. Não é legal. As pessoas não arrumam emprego, elas passam horas viajando para chegar no emprego. E o nome disso é movimento pendular. O movimento pendular, galera, ele só acontece porque os transportes também são muito ruins, né? Olha para a cidade do Rio de Janeiro, olha para a cidade de São Paulo, olha para a sua metrópole, olha para onde você vive. Olha quanto tempo o cara que mora longe demora para chegar no trabalho e quanto tempo ele demora para voltar. Isso é um movimento pendular. Mas, além dele morar, é importante destacar isso, além dele morar numa área longe, a infraestrutura de transporte que ele tem é muito pequena. Então, quando a gente olha para Tóquio, na aula passada agora, na parte 2, eu falei de Tóquio. Quando a gente olha para Tóquio, a gente vê pessoas que moram a 100 quilômetros do centro da cidade, a 100 quilômetros do trabalho. Mas a rede de transportes é tão boa, que permite que o indivíduo more a 100 quilômetros do trabalho e possa ir trabalhar todo dia e voltar para casa. Imagina 100 quilômetros no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. É muito longe. Imagina a quantidade de trânsito que esse indivíduo vai pegar. Isso acontece. Por isso, isso gera um movimento pendular, né? Que é aquele movimento que o cara passa horas do dia dele se transportando. É um movimento urbano, diário, associado ao emprego ou aos estudos, mas o cara passa horas se deslocando até chegar no local de trabalho, trabalha até as 6 da tarde, depois volta mais 3 horas de viagem, chega em casa, dorme. E no dia seguinte ele acorda e faz o quê?
viaja tudo de novo. Então, a questão da habitação, ela também tem muito a ver com a inclusão social, tá? Ela também tem muito a ver com a questão dos transportes. Não é só morar longe. Dependendo do país, por exemplo, nos Estados Unidos, morar longe é bom. Morar nos subúrbios americanos é bom. O subúrbio americano é legal pra caramba. São aquelas casinhas que a gente vê nos filmes, né? Sem muro, sem nada, com um jardinzinho na frente. Aquilo ali é longe do centro da cidade. Mas olha a infraestrutura de transporte que eles têm. O cara pode sair dali, pegar o carro dele e ir para uma rodovia, né? E colocar 140 por hora e chegar em meia hora no trabalho. Os pobres, pelo contrário, moram mais próximo do centro, porque não tem condições de ir para os subúrbios mais arborizados, com mais segurança. No caso do Brasil é o contrário. As periferias, né, elas são áreas com menos serviços, com menos segurança, com menos infraestrutura de transporte, beleza? Então, pensa nessa questão da habitação como uma segregação socioespacial. Olha o nome do conceito. Segregação já é separação. Socioespacial significa que você está segregando, separando socialmente no espaço. Entendeu o conceito? Então você está jogando as pessoas para longe, você está jogando as pessoas da favela, você está jogando as pessoas para cada vez, para municípios mais distantes, né, do centro da cidade. Essas pessoas têm mais dificuldade de arrumar emprego, né? Elas demoram mais para chegar nos empregos, elas têm uma menor qualidade de vida, beleza? Então, quando a gente fala em reforma urbana, por exemplo, você não pode confundir com reforma urbanística. As reformas urbanísticas, elas tendem muito mais a pegar a parte mais visual, a estética da cidade. Agora, reforma urbana é privilegiar o todo da população. E a gente nunca teve isso no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente nunca teve, beleza? O que a gente tem, pelo contrário, é mais segregação. E aí a gente entra num conceito agora fundamental, que é o conceito de gentrificação, que eu vou te explicar, que é fácil, é muito fácil. Eu vou pegar a zona portuária do Rio de Janeiro, que é o exemplo mais clássico de todos. Até alguns anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a região portuária do Rio de Janeiro era uma área de obsolescência, ou seja, não tinha serviços, não tinha movimento à noite, era uma área de prostituição, era uma área de venda de drogas, era uma área completamente obsoleta, completamente abandonada pelo Estado. Até que foi criado o projeto Porto Maravilha, que visava recriar, revitalizar a região portuária do Rio de Janeiro. Isso é bom? Claro que é bom. É legal, revitalizar as áreas é legal pra caramba. É legal, beleza. Só que isso gerou o processo de gentrificação no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, tá? Em São Paulo está acontecendo isso, em Berlim está acontecendo isso, em Nova York aconteceu isso, tá? Então isso é um processo comum. Esse é um termo comum que pode aparecer na sua prova. Aí o que aconteceu? Revitalizaram a área portuária do Rio de Janeiro, que ainda tem muito potencial de revitalização. Então, destruíram um viaduto horrível que tinha, o viaduto da Perimetral, um viaduto horrível que passava por cima dessa área, colocaram mais iluminação, os serviços começaram a chegar, vários hotéis de redes internacionais começaram a chegar, né? Então, o que aconteceu com essa área? Aconteceu que os aluguéis ficaram muito mais caros, concorda comigo? Se eu tenho muito mais serviço, se eu tenho muito mais acesso a serviços básicos, e se eu estou no centro da cidade, a tendência é aumentar de preço. E aí o que é a gentrificação? A gentrificação é esse processo de troca de classe social num determinado lugar. Aqui viviam pessoas, antes da modernização, que pagavam R$500 para morar. O aluguel custava R$500. Vamos colocar uma coisa hipotética. R$500. Depois de todos os processos de revitalização, o aluguel aqui aumentou. Passou a ser R$1.000. Você está expulsando essas pessoas daqui? Claro que não. Você não está expulsando. Mas concorda comigo que elas são expulsas indiretamente? Porque elas não têm renda para bancar esse aluguel que vai ser mais caro agora? Pois é. É isso que é o processo de gentrificação. É quando há uma mudança de classe social num lugar,
associada a uma mudança também de infraestrutura, a uma mudança de benefícios locacionais. Isso acontece no mundo inteiro. Beleza? No centro de São Paulo, tem a região da Cracolândia. Vários condomínios de classe média subiram naquela área. No Rio de Janeiro, quando a gente pega essa área portuária, vários condomínios de classe média foram erguidos ali também, vários serviços foram disponibilizados, vários hotéis começaram a operar ali naquela área. Isso aumenta o preço dos aluguéis. Tem mais segurança, tem mais meios de transporte, agora tem o VLT, né, que interliga essa área ao centrão mesmo da cidade. Então, o preço desses aluguéis aumentou muito. E aí você tem o processo de gentrificação. Essas pessoas mais pobres, elas não conseguem manter o preço dos aluguéis, elas não conseguem mais pagar o preço que elas pagavam antes. Então, indiretamente, elas são expulsas para outras áreas da cidade. Beleza? Isso foi uma aula sobre habitação no Brasil, mas também no Rio de Janeiro em particular. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Depois a gente volta com outros conceitos urbanos aqui. Valeu, galera!